PT tem que se renovar. O Brasil precisa de um partido de esquerda moderno. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Maílson da Nóbrega tem 83 anos, é economista e foi ministro da Fazenda de 1988 a 1990. Hoje é sócio da Tendências Consultoria, uma das mais respeitadas no país na análise econômica. Autor de 7 livros, lançou essa semana O Brasil Ainda Pode Ser um País Rico, obra que inspira e pauta essa entrevista. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite. O prazer é meu, Guilherme. Eu diria que é a má qualidade da educação, porque a educação é peça fundamental na preparação de mão de obra qualificada, de lideranças empresariais e do setor público, e a educação que é fundamental também para a inovação. E a inovação, por seu turno, é a grande fonte de ganho de produtividade. E os ganhos de produtividade são aqueles que determinam a geração de riqueza no país. Ou seja, para o Brasil ficar rico, ele tem que ter ganhos de produtividade maiores, mais rápidos do que dos países ricos, senão ele não se parelha nunca com eles. A educação, portanto, é fundamental e padecemos de má qualidade dela. Olha, esse setor se beneficiou de um trabalho da Embrapa, fundada em 1973, e que se dedicou a gerar tecnologia no campo para a expansão futura do agronegócio. Foi uma empresa que foi bem pensada, seus dirigentes iniciais puseram como projeto treinar 2.000 engenheiros agrônomos e veterinários em mestrado e doutorado no exterior, e essa é a base pela qual se desenvolveu de forma espetacular o agronegócio brasileiro, né? Ainda nos anos 60, 70, a literatura mundial dizia que a agricultura não teria futuro no Brasil, porque as terras eram pobres e os agricultores despreparados, né? O Brasil desmentiu essa tese e se tornou uma potência agrícola, que hoje é importante não apenas para sustentar um ritmo de crescimento adequado para a economia brasileira, adequado é o modo de dizer, né? Um ritmo que é sofrível, porque os outros setores não ganham produtividade, e, portanto, por isso que o Brasil tem um desempenho medíocre na economia. Uma coisa que me chama a atenção, e é uma das razões por que eu escrevi esse livro, é o número de pessoas que diz que a economia vai bem, né? O governo enfatiza isso, a economia não vai bem. A economia brasileira está doente, e o doente é aquele corpo que tem alguma disfunção. E o Brasil tem várias disfunções, não apenas da educação, como respondendo a sua pergunta, né? Mas você tem disfunções resultantes de um sistema fiscal, um regime fiscal absolutamente insustentável, que está nos conduzindo a provavelmente um colapso fiscal seguido de uma crise financeira, que é o que pode acontecer com o Brasil nos próximos 2 a 3 anos, né? Então, a produtividade é o tema central do meu livro também, né? Porque é ela que gera a riqueza de um país. Olha, Guilherme, o PT, ele, de certa forma, se inspirou em partidos de esquerda da Europa, né? Que foram modelos para o mundo inteiro. Esses partidos nasceram, começando na Alemanha, com o Partido Social Democrático, no final do século XIX, com dois objetivos básicos. O primeiro era o da ditadura do proletariado, ou seja, o comunismo. E a segunda era o controle estatal dos meios de produção, que gerou ineficiências enormes onde essas ideias foram aplicadas, né? A Europa, os partidos de esquerda europeu começaram a mudar já no princípio do século XX e evoluíram substancialmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Hoje, todos os partidos de esquerda na Europa professam um conjunto de princípios que pode ser resumido em 2. Primeiro, a aceitação da economia de mercado como motor do crescimento capitalista. Em segundo, né, o uso do Estado para reduzir desigualdades e pobreza, né? O PT nasceu sem reivindicar a revolução, portanto, o acesso ao poder se daria pelo voto e não pela revolução, como tinha acontecido em alguns partidos
de esquerda europeia, particularmente na União Soviética, na formação da União Soviética, né? E na economia, o PT nasceu com ideias já ultrapassadas, nos anos 80, ano de sua fundação, né? que, é, que é a ideia de que o que impulsiona a economia é o gasto público, uma rejeição à abertura da economia, uma má vontade com o Banco Central, né, que vários próceres do PT imaginam até hoje que o Banco Central deve ser parte das políticas do governo e não uma instituição autônoma para defender, sem pressões políticas, a estabilidade da moeda e do sistema financeiro. O PT ainda não se livrou dessas visões equivocadas, né? O Lula, dia sim, dia outro também, ele disse que a economia funciona se você puser dinheiro na mão dos pobres, né? Isso tem um lado certo. É claro, se você puser dinheiro nas mãos dos pobres, a pobreza vai diminuir, a desigualdade vai reduzir-se, né? Mas só que a economia tem dois lados, Guilherme. Tem o lado da demanda e o lado da oferta. Então, quando você põe dinheiro, o governo põe dinheiro na mão dos pobres, isso significa aumento da demanda por bens e serviços. Mas se a oferta não crescer na mesma velocidade, você provoca um desequilíbrio em que a economia cresce, mas vem em seguida uma inflação que pode ficar sem controle, que prejudica particularmente os pobres, que é o segmento que o PT jura proteger. Então, o PT ele é prisioneiro dessas ideias. Outra, de que as empresas estatais são estratégicas, né? Quando estratégico para um país, sobretudo o que quer se tornar rico, é a educação, e não as estatais. Não há nenhuma razão de natureza política, econômica, estrutural, etc., para ter empresa estatal no Brasil, a não ser aquelas que suprem falhas de mercado, né? Mas as grandes estatais do Brasil, como Petrobras e Banco do Brasil, elas podem ser privatizadas, essas empresas se tornarão mais eficientes, vão contribuir mais ainda para a produtividade e para o crescimento do país. Mas é um anátema falar no PT em privatização. E privatização é algo que começou lá, ainda no final do século XIX, né? Quando vários países perceberam que a Inglaterra tinha ficado rica com a Revolução Industrial, e começaram então a fazer, vamos fazer a mesma coisa que os ingleses fizeram, né? Só que eles não tinham se dado conta que elementos essenciais do sucesso da Revolução Industrial ocorreram naturalmente no Reino Unido, e particularmente na Inglaterra, né? Que é um setor privado com capacidade de investir em tecnologia, investir em ferrovias, criar instituições financeiras, né? Isso nasceu naturalmente. Portanto, isso era uma falha de mercado. Isso não tinha nascido naturalmente nem na França, nem na Bélgica, nem na Alemanha, nem na Itália, e assim por diante, né? Então, o que é que faz nesse caso? Justifica-se a criação da empresa estatal para suprir essa falha de mercado, né? Não existe nenhuma falha de mercado no crédito no Brasil. O Brasil tem um sistema financeiro sólido, sofisticado, bem regulamentado pelo Banco Central, bem capitalizado, e o país pode prescindir tranquilamente da presença do Estado no crédito. A mesma coisa com o petróleo. Você tem hoje empresas brasileiras de porte mundial, de grande capacidade de gestão e investimento, que pode tranquilamente assumir a Petrobras e o Banco do Brasil, e ainda tem uma forma de privatizar que mais viabiliza esse processo em empresas grandes como essas duas, que é a corporation. Você vende as ações pulverizadas e ela não tem dono, né? Ela vai ser dirigida de forma privada e eficiente, sem a participação do Estado. O PT não consegue se livrar disso. Por exemplo, até hoje o PT defende que os Correios têm que ser estatal porque ele exerce uma função estratégica. Qual é a função estratégica do Correio? Entregar correspondência nas zonas remotas do país? Provavelmente, porque em São Paulo, Rio, Brasília, nas grandes cidades brasileiras, nas médias cidades brasileiras, não precisa mais do Estado para entregar correspondência, nem encomenda, né? Então, nesse caso, a privatização
estabelece uma condição, ou seja, as empresas ou a empresa que ganhar a concorrência pela privatização do Correio terá que assumir o compromisso de continuar atendendo as zonas remotas do país. E assim que funcionou nas telecomunicações, foi um sucesso. Você, dia sim, dia não, para usar a expressão novamente, você vê gente do PT dizendo que os Correios são estratégicos. Como estratégico? Não é. Na verdade, o Correio é gerador de buracos financeiros grandes que a sociedade vai pagar. Né? Então, só com esse exemplo do Correio, você vê como é difícil para o PT entender realmente como funciona uma economia de mercado. Né? Ainda estão muito influenciados pela visão socialista de Estado. E, nesse sentido, é um partido que não evoluiu. Eu até achava que com o novo presidente isso ia acontecer, não aconteceu. E, nesse sentido, o PT pode ser um empecilho ao crescimento, porque quando ele assume o poder, ele muda as políticas, gasta mais. Né? Se você vê na Europa, Guilherme, recentemente houve uma mudança na Alemanha, o partido da esquerda perdeu, o de direita ganhou, não houve modificação nenhuma. E quando a esquerda ganhar de novo, a gestão macroeconômica do país vai ser a mesma. Né? O direita e a esquerda se diferenciam por nuances e não por questões básicas da gestão financeira e macroeconômica do país. Nesse sentido, o PT ainda tem muito que aprender. Eu acho que vai aprender se repetir aqui a experiência europeia. Os partidos de esquerda evoluíram abandonando as ideias comunistas, né, a partir de derrotas consecutivas. O número de derrotas leva alguma liderança do partido a fazer uma pergunta: por que nós não temos mais o apoio da maioria? E alguém responderá: porque vocês têm ideias erradas que a sociedade não mais aceita. Só assim o PT vai, né, mudar a visão de mundo no campo econômico que eles têm até hoje. Olha, essa crise está anunciada desde a Constituição de 88. Certo? Quem participou, acompanhou a elaboração da Constituição de 88, como nós no Ministério da Fazenda, uma parte eu estava como secretário executivo, outra como ministro, né? Nós havíamos mapeado todas as propostas da Constituinte que gerariam um estado de bem-estar semelhante ao norte da Europa, né? Num país que ainda não tinha ficado rico. Né? E a crise fiscal que o Brasil vive, hoje ela se agrava a cada momento, a sua gênese está na Constituição de 88. A ideia de que os constituintes teriam por missão eliminar a pobreza e a desigualdade. Nada contra, isso é bom. Só que em outros países, isso aconteceu através do desenvolvimento. É o caso da China, recentemente, na última geração, a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, promovendo o crescimento acelerado da economia. Os constituintes optaram por fazer isso por meio do aumento do gasto, com pensões, aposentadorias, vantagens para servidores públicos. Né? E isso se tornou, ao longo do tempo, um inibidor, porque é gerador de riscos. Né? A taxa de juros altas no Brasil tem como sua principal explicação a insustentabilidade fiscal, que, deixe-me repetir, tem suas origens na Constituição de 88. E sabe, todo mundo que eu digo, os que acompanham mais de perto isso, sabem o que fazer para superar esse impeditivo. Né? É uma série de reformas, né? Quase uma lista de supermercado, todo mundo sabe o que comprar, que são, principal delas, acabar com a vinculação de salário mínimo à aposentadoria a salário mínimo. Só o Brasil faz isso, no mundo. Né? Então, os aposentados e pensionistas, eles têm que ter a proteção do Estado contra a corrosão inflacionária, mas não para ter ganhos reais de rendimento. Ganhos reais de rendimento são devidos aos trabalhadores, porque eles contribuem para o aumento da produtividade e da geração de riqueza. Os aposentados e pensionistas já deram sua contribuição ao país
Agora é hora de evitar que eles percam com o processo inflacionário. Não é? Então, fazer outra reforma da Previdência do período do Bolsonaro não surtiu todos os efeitos esperados, e grande parte dela foi corroída pelo restabelecimento da vinculação de aposentadores e pensões do governo Lula. Né? Então, você tem que fazer uma nova reforma da Previdência para eliminar diferenças de idade, de gênero, né? Diferença de urbano e rural, de experiência civil e militar. Né? Cada um tem suas características, mas, no geral, os princípios têm que ser o mesmo. O Brasil tem que fazer outra mudança, na qual nós somos também únicos no mundo. Ou seja, nós somos o único país que vincula receitas de impostos a gastos com educação e saúde. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Até porque, a partir da Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, quando o parlamento britânico assumiu a supremacia do poder, seu papel mais nobre é definir as prioridades do país mediante orçamentos anuais. Aqui, os parlamentares se autocastram, eles renunciam a esse papel de definir prioridades e estabelecem vinculações eternas. Não é? Será que daqui a 100 anos a educação vai ser a grande prioridade do país? Provavelmente não. Outras virão, sobretudo a questão da velhice. Não é? Então, por que nós temos que continuar gastando um percentual da arrecadação? Um exemplo que eu gosto de dar é de uma escola no interior do Rio Grande do Sul, que eu conheci, é terra da minha esposa. Né? A escola só tem 3 alunos por classe, o conjunto de escola, 3 alunos por classe. Pois bem, o prefeito é obrigado a gastar 25% dos seus impostos em educação. Senão, um procurador vai tentar demiti-lo do cargo, vai tentar o seu impeachment, porque ele não cumpriu a Constituição e cometeu um crime. Não é? E o que é que faz o prefeito para se livrar da perda do seu mandato e, até certo ponto, da prisão? Ele gasta. Ele pinta a escola 4 vezes por ano, cria transporte gratuito para todo mundo, e tudo isso vai gerando desperdícios. Né? Então, isso tem que ser revisto. Né? Você tem que ver essa questão do benefício de prestação continuada, as questões do MEI, que é uma bomba relógio que vai explodir daqui a pouco, né? Em algum momento. Então, essas mudanças é que reverterão esse processo. E um amigo meu outro dia falou: você tem que parar com esse discurso, porque você faz esse discurso há 40 anos e não aconteceu. É verdade. Só porque ninguém sabia quando ia acontecer. Era algum dia no futuro. Só que agora esse tempo foi marcado, foi mapeado. Tem 3 estudos de gente competente, de alta reputação, que mostraram que em 2027, 100% dos gastos primários do governo federal serão de natureza obrigatória. Não só sobrará um centavo para cultura, ciência, investimentos e assim por diante. Claro, isso não é possível, né? Você não pode parar o país. E qual vai ser a saída? Abandona de vez o arcabouço fiscal para poder suprir de recursos essas áreas. Né? Você tem já alguma coisa já acontecendo nesse sentido, que as dificuldades vão crescendo. Por exemplo, o Exército Brasileiro desativou uma unidade de treinamento de preparação de atletas olímpicos, porque não tem mais verba. Você vê as agências reguladoras funcionando só 3 dias por semana, porque não tem mais dotação. Né? Isso vai estrangulando o governo. Então, 2 consultores da Câmara, né? Um deles, Paulo Birros, foi secretário de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento, com a ministra Simone Tebet. O Ministério do Planejamento fez um estudo também calculando que é 2027 que isso vai acontecer, e mais recentemente a Instituição Fiscal Independente. Então, em algum momento, isso vai gerar um colapso e uma crise inflacionária. E esse pode ser mais um bom momento para o Brasil, por paradoxal que pareça. Se você olhar os grandes processos de transformação institucional no Brasil, ocorreram no contexto de crises. O primeiro é a primeira é a crise do governo João Goulart, que gera
o movimento militar e o golpe de 1964, e que é seguido por uma série de reformas institucionais do governo Castelo Branco. É aí que nasce o Banco Central, se reformula o sistema financeiro, faz a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma do mercado de capitais, a reforma do crédito rural, e tudo isso gerou um ambiente de eficiência, de aumento de produtividade. A produtividade aumentava 4, 5% ao ano, agora é zero. E às vezes menos, um número negativo. Né? E é isso que gerou as condições para o auge do período de crescimento do país, que foi de 1968 a 73, quando a economia crescia 11,1% ao ano, em média. Em 1973, a economia brasileira cresceu 14% num só ano, que é o efeito de todo esse conjunto de mudanças. Né? Hoje, Guilherme, para você ter uma ideia, nos últimos 12 anos, cumulativamente, a economia cresceu 9%. Claro que tem o efeito do período desastroso de política econômica da presidente Dilma, mas mesmo que cresça 3%, nunca mais a gente vai chegar àquele ponto. E, portanto, o Brasil pode estar ficando para trás em termos relativos. Por exemplo, um levantamento que nós fizemos na Tendências, nos últimos 12 anos, cumulativamente, a economia americana cresceu 31%. A economia brasileira, 9%. Ou seja, em termos relativos, nós estamos ficando para trás. E não como deveria ser, primeiro emparelhar em ritmo de crescimento com as nações ricas, depois passar a crescer muito mais rápido, porque aí você vai emparelhar e até suplantar algumas delas. É o que aconteceu com a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, e agora está acontecendo com a China, e antes desses todos, tinha acontecido com o Japão logo após a Segunda Guerra Mundial. Né? A produtividade é que catapultou esses países e os levou ao ponto de se tornarem parte do mundo rico. Né? E o Brasil pode ter essa condição, né? Tem condições, vamos dizer, de recursos naturais, de gente, de empresas, etc., mas o Estado é um inibidor do processo de crescimento do país. E dentro do Estado, quando assume o poder, o PT. O PT tem que se renovar. O Brasil precisa de um partido de esquerda moderno, competitivo, para se contrapor à direita e equilibrar o jogo político. O PT não é esse partido. O PT tem ideias equivocadas. Ele precisa mudar para bem dele e para o país. É isso que eu tento mostrar em um dos capítulos do meu livro. Olha, até agora, todas as pesquisas mostram, nós aqui da Tendências acompanhamos todas as pesquisas, fazemos nossos estudos, o presidente Lula é o favorito. Eu acho que não é o melhor para o país, nem é o melhor para ele. Né? O presidente Lula, eu já disse isso mais uma vez, devia dar uma de Pelé. Ele sai no auge, né? E fica na história como um grande presidente, pelo menos na avaliação da maioria. Né? Tem gente que não vai concordar com isso. Não, as pressões e as ações são para ele concorrer ao quarto mandato. Primeiro, porque ele quer, e fala isso todo dia. Segundo, porque a primeira-dama quer, né? Ela vive um sonho de fadas, né? Participando da atividade do marido. O PT precisa que o Lula ganhe as eleições para continuar relevante. Né? Então, as forças que levam Lula a buscar o quarto mandato são muito fortes, e ele próprio é a principal delas. Mas ele não é a melhor, né? Porque quando ficar provado que a questão do colapso vai acontecer, porque está se aproximando, e o Lula vai ser contra as reformas, né? Porque todas as reformas que eu falei aqui, o PT é contra todas elas. Então, vai ser preciso que haja um colapso de expectativas, uma fuga de capitais, uma crise financeira, para o PT se convencer que tem que fazer alguma coisa. Aí já pode ficar tarde. Ele não vai conseguir reverter, porque terá jogado fora o seu capital político. Né? E aí nós temos que. Aí vamos para uma renovação para valer nos anos 30. Definitivamente, muito difícil, na minha avaliação, e nós aqui da Tendência, que mesmo se o PT ganhasse, nós duvidamos, achamos que ele não será competitivo nas eleições de 2030. Não, eu acho que não, sabe?
Eu acho que fez bem o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, em instaurar uma sindicância interna para avaliar como o banco e a equipe de fiscalização se comportou neste caso, né? A minha avaliação, a minha expectativa é de que essa sindicância vai provar que o Banco Central não errou, né? É que a intervenção em uma instituição financeira é um processo traumático que tem que ser bem feito, tem que ser muito pensado, porque ele pode gerar não apenas destruição de valor de uma organização que era viável, como criar as justificativas para os chamados prejudicados, digamos assim se julgam os controladores que perderam o controle do seu banco, a entrar no judiciário para recuperar o banco, para ser indenizado, né? Então tem que ser um processo muito pensado. Por outro lado, o Banco Central não tem todas as ferramentas para uma ação mais incisiva nesse campo, né? Tanto assim que há uma proposta no Congresso para criar mecanismos mais atualizados, mais modernos, que justificam o que viabilizam o processo de intervenção. Então, eu acho que tudo que se falou aí, por exemplo, o Banco Central deveria ter visto que o Banco Master, estava captando recursos em CDB, a CDI mais 40%, 140% de CDI. Isso era a prova de que esse banco estava desarranjado. É verdade. Mas isso, de acordo com a legislação em vigor, isso não é razão para uma intervenção. O Banco Central tem que alertar, tem que pedir uma reestruturação de capital da empresa, do banco, uma capitalização maior, mas isso não é motivo para intervir no banco, né? Então, eu acho que essa sindicância ela vai mostrar que, ao contrário do que muitos dizem, o Banco Central nem se precipitou, nem demorou, né? Ele deve ter visto, deve ter feito na época correta. Claro, pode ter errado, essa hipótese não é descartável, até porque o Banco Central é formado de seres humanos, e os humanos erram, como a gente sabe, né? Por outro lado, esse processo de fiscalização do Banco Central, da chamada supervisão bancária, o Banco Central é hoje considerado no mundo um dos melhores, né? Desde que o Banco Central aderiu ao convênio, ao Acordo de Basileia, em 1988, eu era o ministro da Fazenda na época, o Banco Central começou a se beneficiar desse processo, começou a se integrar aos bancos centrais do mundo inteiro. Vários funcionários do Banco Central foram fazer estágios em bancos centrais do país rico. Alguns desses funcionários se tornaram dirigentes do Banco de Compensações Internacionais, que é o Banco Central dos bancos centrais, né? E tudo isso levou à absorção do estado da arte da tecnologia de supervisão bancária, de fiscalização, né? E nesse sentido, o Banco Central foi considerado o melhor banco central do mundo por uma prestigiosa revista financeira do Reino Unido. Dois presidentes do Banco Central, né? o William Godfrey e o Roberto Campos, ganharam o prêmio, mais de uma vez, de melhor banqueiro central do mundo. E, finalmente, Guilherme, o processo de fiscalização que pode levar a uma intervenção é feito de forma colegiada, ou seja, não há decisão monocrática no Banco Central nessa área. Portanto, dizer que você tem uma equipe inteira, a maioria treinada no exterior, que tenha deliberadamente, como alguns insinuam, errado, isso eu não aceito. Eu acho que aqui e acolá pode ter tido uma falha, mas eu acho que, no fim das contas, essa é a minha aposta. O Banco Central vai ter resgatado, nas mentes que pensam diferentemente, da ideia de que ele errou, que protelou, que devia ter promovido a intervenção muito antes. Olha, o juiz brasileiro, igualmente com outros países em desenvolvimento, não se prepara nos cursos de direito para ser um juiz, no sentido de entender as consequências de suas sentenças para a atividade econômica. Você tem muitos juízes de formação anticapitalista, muitos juízes de formação
paternalista, muitos juízes que não percebem que aquela sentença pode gerar a falência de uma empresa. Muitos juízes que intervêm sem competência para isso, né? Eu cito no meu livro um caso de um juiz do Amapá que decidiu destituir a diretoria da ANEEL, porque tinha havido um apagão lá no Amapá. Imagina, né? A ANEEL é uma agência federal, regida por legislação federal. Você vê, é muito comum juízes decidirem contra os credores. Isso gera uma grande perda no sistema financeiro pela dificuldade de recuperação de créditos de liquidação duvidosa. Para você ter uma ideia, no mundo rico, os bancos recuperam entre 80% e 90% das operações que vencem e não são pagas. No Brasil, pouco acima de 10%. Ou seja, é o oposto, os bancos perdem 80% a 90% do crédito que não é pago no vencimento. Isso significa o quê? Custo para o sistema. Isso se transfere à taxa de juros. E uma das causas porque a taxa de juros no Brasil é alta, porque a inadimplência compensa no Brasil. Você tem empresários mal intencionados que se valem de um juiz benevolente, ignorante nas consequências de suas decisões, né, para deixar de pagar suas dívidas, né? Felizmente, Guilherme, está acontecendo no Brasil já há algum ano uma renovação, né, desse processo, né, imitando o que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 40. Nos anos 40, quando a economia americana se tornou mais complexa, mais sofisticada, houve a percepção no judiciário de que os juízes precisariam ter uma formação mais adequada a essa realidade. E o que acontece hoje é muito grande o número de juízes que fazem doutorado em economia, MBAs, não é? Por exemplo, o juiz que conduziu o caso que envolvendo a Petrobras lá em Nova York, ele era formado, um MBA, não é? Você tem juízes fazendo artigos acadêmicos com uso de equações econométricas, não é? Então, ele tem uma noção perfeita, acabada, de como funciona a economia e de como a sua sentença vai ser não apenas justa, mas incapaz de gerar incertezas, porque incertezas, que é geradora de insegurança jurídica, por outro lado, inibe o investimento. Como é que eu vou fazer um investimento para maturação de 30 anos se eu não confio que eu vou ter segurança jurídica, né? E, felizmente, isso está mudando. A Fundação Getúlio Vargas, a área de Direito do Rio de Janeiro, instituiu um curso para magistrados e procuradores. Não é? Eu sou membro do Conselho Consultivo que orienta o trabalho da EGV nesse campo. A gente avalia, discute, não é? E é impressionante como está melhorando, né? A GV publicou recentemente um estudo mostrando como os juízes que participam desse seminário, desses cursos, já usam a linguagem da teoria econômica, né? Coisas como, vamos dizer, essas, não estou me lembrando aqui de algumas delas, né? Mas a simetria de informação, por exemplo, que é um conceito de economia, os juízes que sabem falar isso, né? Então, e cada vez mais esses juízes decidem bem, né? Então, a minha esperança é que esse processo vai se ampliar. Fora da GV, muitas universidades já têm a cadeira de análise econômica do direito, que os juízes formam durante um ano essa disciplina, para melhor prepará-los para entender o efeito de sua sentença no processo econômico. Olha, a primeira reforma mais importante, eu já mencionei aqui, é desvincular definitivamente a aposentadoria de salário mínimo. Isso tem que ser uma mudança constitucional. Há quem diga que isso é cláusula pétrea. Outro dia eu participei de um debate, estava lá o presidente Temer, e saiu essa questão, a mesma pergunta que você fez agora, né? E o presidente Temer falou, olha, na minha opinião, isso não é cláusula pétrea, né? Isso pode ser mudado por emenda constitucional, né? Isso não vai prejudicar os trabalhadores, isso vai colocar nos devidos termos o reajuste
de aposentadorias e pensões no futuro. Eu diria, em segundo lugar, uma nova reforma da Previdência. Nós temos também, como mencionei aqui, acabar essa vinculação de recursos de saúde e educação a impostos, né? Os valores têm que ser definidos anualmente. Ao fazer essa vinculação, o, o Congresso não acredita nele próprio. Ele acha que não é capaz de prover recursos adequados para a economia, para a saúde e a educação, na definição do orçamento anual. E por isso ele vincula imposto à saúde. Né? E eu acho que essas são as principais, sabe, Guilherme? Se a gente começar a andar, vai ter outras. Por exemplo, você pode acelerar o processo de privatização, que está paralisado no governo do PT. Esses são os defeitos do PT, a sua resistência a reconhecer uma realidade que já se manifestava há 50 anos na Europa, né? Há mais de 100 anos no Japão. E aqui a gente continua pegado à ideia de que não pode privatizar. Por exemplo, o Banco do Brasil hoje, desculpa se eu estou me prolongando, o Banco do Brasil hoje perde talentos para o setor privado. Na minha época de funcionário do Banco do Brasil, isso era quase inimaginável. Nós nos abraçávamos à carreira do Banco do Brasil. Agora, eu tive outro dia com um funcionário do Banco do Brasil, depois de trabalhar 23 anos, resolveu aceitar um convite de uma instituição financeira para gerar uma parte da sua atividade. 23 anos de banco, renunciou, pediu demissão para ir trabalhar no setor privado. Então, o Banco do Brasil hoje tem limitações para remunerar esse tipo de talento, porque ele está sujeito a regras, né, do setor público, a limitações do setor público para a bonificação dos seus servidores. Em resumo, eu acho que são essas as principais, e quando realizadas, o Brasil pode começar a dar um salto no seu processo de crescimento, porque isso significará mais segurança jurídica, mais eficiência, mais produtividade, e mais produtividade significa acelerar o processo de crescimento do país para atender a uma aspiração que é a antiga nossa, fazer parte algum dia do Clube das Nações Ricas.